Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton, tá? Então, na nossa aula anterior, nós falamos da primeira lei, que é a lei da inércia, tá? E da terceira lei, que é a lei de ação e reação. Então, agora nós vamos falar da segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Então, para a gente iniciar, né, vamos fazer aqui algumas indagações e ver alguns casos, tá? Por exemplo, quando nós pensamos em força, né, nós lembramos de quê? Tá? Você tem aí uma imagem aí do Superman conseguindo segurar aí uma nave espacial, tá? Então isso remete à ideia de força, de certa forma, né? Tá? O que é força? Tá? O conceito físico de força vai ser o seguinte. Então a força na física é o quê? É algo que designa um agente capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um determinado corpo. Tá? Então isso é o que nós vamos considerar como sendo a força, tá? Um agente que é capaz, tá, de modificar, tá, de modificar o estado de um objeto, ou de movimento, ou o estado de repouso. Então, um objeto está parado, pela inércia ele tende a ficar parado. Um objeto está em movimento retilíneo uniforme, por inércia ele tende a manter esse estado. Então a força é algo que vai mudar esse estado. Então se você tem uma mesa está parada, você empurra essa mesa, esse empurrão pode colocá-la em movimento. Consequentemente estará mudando o estado da mesa. Então isso caracteriza como força. Então você usa diariamente essa ideia de força aí, né, no seu dia a dia. Tá? Então tipos de força, né? Como é que nós vamos classificar essa ideia de força aqui na física? Então existem vários tipos de força, tá? Nós temos a força que nós chamamos de força elétrica, que vocês vão estudar isso mais detalhadamente lá no terceiro ano. A força magnética, que também é estudo lá do terceiro ano. A força gravitacional, que nós vamos estudar aqui, tá? Que é uma força com que os corpos atraem os outros para o seu centro, como a Terra, por exemplo. Uma tem tudo aqui na superfície graças à força gravitacional. Força de atrito, a força peso, força normal, diversas outras forças que a gente vai estudar. Força é uma grandeza vetorial. Nós estudamos aí a parte dos vetores porque nós dissemos que isso ia ser essencial para vocês poderem entender e poderem estudar a física. Portanto, força é uma grandeza vetorial e, portanto, tem lá suas características é, peculiares, como por exemplo o seu módulo, ou seja, a magnitude, a intensidade com que a força é aplicada. Tem uma direção. Quando você aplica uma força, essa força ela é aplicada em uma direção, horizontal, vertical, diagonal, e tem um sentido. É para cima, é para baixo, é para o norte, é para o sul, é para o leste, enfim. Você pode usar todos aqueles conhecimentos vetores que vocês estudaram para vocês poderem determinar esse tipo de situação. Tá? Então, a segunda lei de Newton, como nós enunciamos, é o princípio fundamental da dinâmica. E matematicamente ela é representada dessa forma: a força é um produto da massa pela aceleração. Lembrando que essa setinha aqui em cima significa que isso é um vetor. Então, a força é um vetor. A aceleração também é um vetor. A massa não, a massa é um escalar, então não tem a setinha em cima. Então a força resultante, ou seja, toda a força que atua em um determinado corpo vai depender de duas coisas. Vai depender da massa desse corpo e vai depender da aceleração desse corpo. Tá? Imagina que você tem um trem e tem um carro. E esses carros colidem com a mesma velocidade. Então o trem vem a 60 km por hora e o carro vem a 60 km por hora. E eles batem frontalmente. O impacto que você vai ter no carro e que você vai ter no trem, eles são diferentes. Por quê? Porque as massas são diferentes. A massa do trem ela é muito maior. Então, se a aceleração que esse trem desempenha, vamos supor que ele tem aceleração de 5 metros por segundo, o carro tem 5 metros por segundo, mas a massa do trem é maior. Consequentemente, a força que ele vai imprimir no carro é maior do que a que o carro vai imprimir nele. Então, tem a questão da ação e reação, mas os efeitos são totalmente diferentes. Por quê? Porque nós temos esse fator massa e isso vai fazer muita diferença no resultado.
tá? Tem aí algumas chargezinhas do lado só para ilustrar. E no nosso Sistema Internacional de Unidades, nós vamos representar da seguinte forma. A força, nós temos a unidade Newton, será representado com um N maiúsculo, tá? Então a força é uma grandeza física, uma grandeza vetorial, e a unidade para representar a força é Newton. E aí você escreve um N maiúsculo. A força de 5 newtons, 10 newtons, 50 newtons, 100 newtons, seja o quanto for. A massa no Sistema Internacional de Unidades é quilograma, tá? Então a massa, nós já trabalhamos com isso, é quilograma. E a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, tá? Então força é massa vezes aceleração, e as unidades de força é newton, de massa é quilograma, e a aceleração será dada por metro por segundo ao quadrado. Ilustrando aqui alguns casos. Então as forças são grandezas vetoriais, tá? São grandezas vetoriais, portanto, elas são escritas como umas setas apontadas em cima, como já mostrei lá anteriormente, acima do seu símbolo, tá? O princípio da superposição, ele pode ser calculado pela soma vetorial de todas as forças que atuam em um corpo. Como assim? Nós dizemos que a força resultante, ou seja, a força total, vamos supor que tenha 15 pessoas empurrando um determinado carro. Só que aí algumas pessoas empurram na direção para frente, outros empurram de lado, outros empurram para cima, outros empurram para baixo. Então não está exatamente todo mundo no mesmo sentido, nem na mesma direção. Então o que acontece? A força resultante vai ser o somatório vetorial de todas as forças. É a força do 1 mais do 2 mais do 3 mais do 4, soma todo mundo. Isso vezes a massa, vezes a aceleração, você está empurrando um carro, esse carro tem uma massa. Ele adquiriu uma aceleração, isso vai me dar a força resultante. Então se eu souber qual é a massa do carro e quanto ele acelerou, eu posso dizer quanto foi a força resultante. Ou seja, dizer quanto vale no final a força de todas aquelas pessoas que estavam ali empurrando aquele automóvel. Então é muito prático você resolver esse tipo de situação. E aqui nós vamos tratar agora de algumas aplicações das leis de Newton. Tá? Nós temos aqui nossa primeira questão, um exemplo. Nós temos um corpo com a massa de 4 kg, tá? Temos um corpo com massa de 4 kg, isso é a massa do corpo. Ele encontra-se inicialmente em repouso e por inércia ele tende a permanecer. Somente se for aplicado uma força nele, ele vai mudar seu estado, tá? Então ele é submetido a uma força. E essa força está dizendo aqui que ela vale 60 newton. E aí ele quer que eu calcule a aceleração. Ora, são só três coisas. É força, é massa vezes aceleração. Ele deu a massa, ele deu a força. Então eu preciso calcular quanto é o A. Para mim achar esse A, eu tenho que isolar ele. Então quem é meu A? Meu A vai ser a força dividido pela massa. Tá? Então é só pegar o M e passar lá para baixo do F. Então a aceleração é quem? É força pela massa. Quem é a força? É 60. Quem é a massa? É 4. 60 dividido para 4, 15 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então é só isolar. Se fosse para achar a força, iria ter a massa vezes a aceleração e achar a força. Tá? Como ele quer a aceleração, eu pego o M e passo para o outro lado da igualdade. Como ela está multiplicando a aceleração, ela passou dividindo, como você vê aqui. Então ficou a força sobre o M. A força 60, o M 4. Então 60 para 4, 15. Então, pessoal, as aplicações da lei de Newton. Nós temos aqui uma questão adaptada da Universidade Federal do Mato Grosso. E ele diz o seguinte, ó, a ordem de grandeza de uma força é de 1000 newtons. Então 1000 newtons é a grandeza da força. E ele fala, ela é comparável ao peso de... Olha, pessoal, a aceleração da gravidade na Terra, que a gente chama de G, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, tá? 9,8 e alguma coisa. Mas a gente arredonda para 10. Então essa é a aceleração da gravidade. Como a força é a massa vezes a gravidade, então o que acontece? Se eu tenho, né, como é que eu vou fazer a massa? Ora, a massa, ela vai ser quem? Vai ser a força
dividido pela gravidade. Nesse caso eu pego o G e passo para o outro lado. Então se eu tenho uma força de 1000 newtons e uma massa e uma gravidade de 10, então 1000 dividido para 10, ó, corta um zero lá. Corta esse zero aqui, sobra o quê? Sobra 100. Sobra uma massa de 100 quilos. Então é equivalente ao quê? A um lutador de boxe pesando 100 quilos. Pesado de 100 quilos, né? Aí ele dá exemplo, um tanque de guerra de 2.000 quilos? Claro que não. Um navio, né, quebra-gelo de 40 mil toneladas? Não. Uma bola de futebol de 410 gramas? Não. Uma bolinha de ping-pong? Não. Então, massa é a força dividido pela aceleração. Nesse caso, a aceleração nós chamamos de gravidade. Então, é 1000 dividido para 10? 100. Resposta à questão. Então, se você adotar a gravidade, tá? Refazendo aqui o que foi feito lá. Se eu adoto a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e o peso 1000 newtons, então o peso é a nossa força, massa e a gravidade é a aceleração. Você isolando o G, o M passa para o outro lado. Então fica peso, que é a força, peso, tá? Dividido por G. Ou seja, 1000 dividido para 10. A massa, 100 quilos. Tá? Você pode organizar da forma que você achar melhor. Então, quando eu falo que peso é igual a mg, pessoal, isso aqui é a segunda lei de Newton. Isso aqui é força igual a ma. O F aqui é nosso P, ou seja, o peso é uma força. A massa é m mesmo e a aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade. Então, nós estamos apenas dando nomes às forças e à aceleração. Mas é a segunda lei de Newton. Quando eu falo P é igual a mg, esta é a essência da segunda lei de Newton. Um outro exemplo. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e seu movimento registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, a velocidade é constante. Vocês viram que quando a velocidade ela é constante, significa dizer o quê? Significa dizer que é um movimento retilíneo uniforme. É um movimento que não há mudança de velocidade. Se não há mudança de velocidade, o que acontece? Não tem aceleração. Portanto, a aceleração do veículo é nula. Você vai botar o quê? Um V. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula? É um V, isso é verdadeiro. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade? Verdadeiro. Então, respondendo nossa situação, o que acontece? Então, respondendo nossa situação, a aceleração do veículo ela é nula? Sim, se ele não altera sua velocidade, não tem uma aceleração, portanto não tem força atuando. Isso aqui então é verdadeiro. A resultante das forças que atuam sobre o veículo, ela é nula? Sim. Se ele não está alterando seu estado, é porque a resultante é zero. Já que a aceleração é nula, zero vezes qualquer massa vai dar zero. Portanto, a força vai ser zero. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade? Isso não, já que a força resultante é nula e a velocidade não é nula, a velocidade é uma velocidade constante, então isso é falso, né? Então a sequência encontrada que nós temos é essa, né? Verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Nossa alternativa correta. Aí tem as situações aí, mas eu já expliquei para vocês. Nós temos aqui um outro caso para a gente analisar. Tá resolvido aqui, mas vamos analisar passo a passo. O peso de um objeto na Lua, pessoal, é de 48 newtons. Isso aqui é o peso, ou seja, isso aqui é a força. É a força-peso. Determine o peso desse objeto na Terra. Ora, o peso é uma força e a força depende da aceleração. Essa aceleração, portanto, depende da gravidade. A gravidade na Terra corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Lua é só 1,6 metros por segundo ao quadrado, então é bem pequena.
Então, o que nós vamos verificar? Nós temos que descobrir qual é a massa dessa pessoa, porque a massa ela é a mesma em qualquer lugar do universo. A massa ela é invariável, tá? Nesse aspecto clássico. Então, se o peso é a massa vezes a gravidade, e eu tenho o peso que é 48 newtons, e a gravidade da Lua é 1,6, se eu isolar o m e dividir 48 por 1,6, eu obtenho uma massa de 30 kg. Então, esse objeto tem uma massa de 30 kg lá na Lua. Ele vai ter uma massa de 30 kg lá em Júpiter. Ele vai ter uma massa de 30 kg aqui na Terra. Então, qual é o peso desse objeto aqui na Terra? Ora, o peso é a massa vezes a gravidade. A massa agora eu sei que é 30. E a gravidade na Terra é 10. Portanto, 30 vezes 10 dá um peso de 30 newtons. Ou seja, ele tem um peso de 48 newtons lá na Lua e tem um peso de 300 newtons aqui na Terra. Então, perceba bem que o peso é uma força e ela depende da massa e da gravidade. A massa é uma propriedade que vai ser a mesma em qualquer lugar do universo, não vai mudar. Pelo menos no sentido da física clássica, tá? É o que nós estamos trabalhando aqui no momento. Continuando com aplicações da lei de Newton. Um carro ele possui uma massa de 1000 kg, tá? 1 tonelada, 1000 kg. E ele parte do repouso e ele atinge uma velocidade, tá? 30 metros por segundo em 10 segundos. Então ele estava parado e aí então ele acelerou durante 10 segundos, atingindo esta velocidade. Suponha que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante. Ora, nós sabemos que a força é a massa vezes a aceleração. E eu tenho a massa. Nesse caso, a massa é 1000 quilos. Ficou parecendo 6, tá? É 1000 quilos. E a aceleração eu não sei, mas a aceleração, pessoal, ela depende de outras propriedades, como vocês já viram. Ela depende da velocidade e do tempo. Então, primeiro existe a necessidade de você calcular a aceleração. E nós vamos fazer isso usando a função horária da velocidade, que foi visto no conteúdo de cinemática. Daí a importância da cinemática, porque nós temos essa equaçãozinha aqui, que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então perceba que tem aceleração e eu vou achar essa aceleração. Tá? Eu vou achar essa aceleraçãozinha aqui. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar e vamos substituir. A velocidade final que ele atingiu foi o que? 30. Tá bem aqui o nosso 30. Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Aceleração vezes o tempo. O tempo foi 10 segundos. Então eu tenho o tempo foi de 10 segundos. Ele partiu do 0 e chegou a 30. 0 mais alguma coisa continua aquela alguma coisa. Ou seja, aceleração vezes 10. Como eu quero saber quem é a aceleração, eu isolo o A e passo o 10 dividindo 30. Então o A, que é a aceleração, é 30 dividido para 10. Ou seja, 30 dividido para 10, aceleração de 3 metros por segundo. Agora que eu sei a massa do carro, que é 1000 quilos, e sei a aceleração, que é 3 metros por segundo, é só aplicar na segunda lei de Newton, como está aqui. E aí eu tenho força é massa vezes aceleração. A força vai ser 1000 vezes 3, 1000 quilos vezes 3 metros por segundo ao quadrado. Isso resulta em uma força resultante de 3000 newtons. Beleza, tá? Continuando nosso conteúdo, vamos para mais um exemplo, tá? As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança ele deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com qual destas leis? Tá? Já está respondido aqui, mas vamos lá. Então, lei de Snell. Não. O que acontece quando o carro freia? Quando o carro freia, pessoal, por inércia, como é a nossa resposta aqui, o que acontece? A inércia é a tendência do corpo manter seu estado. Então, a tendência é o passageiro permanecer na mesma velocidade que ele vem. Como o carro para abruptamente, ele vai para frente. E o cinto de segurança, ele evita isso. Tá? Então, é a lei de Snell? Não é. Isso a gente vai ver no segundo ano. Lei de Ampère, a gente vai ver no terceiro. Lei de Ohm, a gente vai ver lá no terceiro ano.
E a lei de Kepler a gente vai ver daqui uns dias, tá? É aqui também no primeiro ano que a gente vai trabalhar. Mas isso está relacionado com o princípio da inércia, de uma tendência dos corpos manterem o seu estado. O corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento. O corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele vai manter esse movimento retilíneo uniforme, tá? Desculpa. Ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E aí nós encerramos aqui esse nosso conteúdo, baseado nesses exemplos que nós fizemos. Eu espero que vocês consigam resolver algumas questões relacionadas à segunda lei de Newton, como nós colocamos aí.